Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Aquele campeonato que, enfim, o São Paulo na segunda colocação, mesmo tendo feito nos 3 primeiros jogos 1 ponto em 9, agora mais um empate, uma vitória, então o São Paulo ali tem uma pontuação pequena. Este é o vídeo de jogo, um jogo em que o São Paulo acabou empatando 0-0 e que tô muita gente, galera, reclamando em redes sociais, ali no estádio também, algumas pessoas ficaram bastante incomodadas com o resultado. São Paulo pressionou, não fez um jogo tão ruim, mas não conseguiu fazer o gol. E a Inter teve oportunidades que a gente não esperava, talvez. Né? Uma delas até bem clara de gol, em que teve um cruzamento, a bola passou ali por todo mundo e... sim, teve uma furadinha ali, né? Mas havia uma chance da Inter chegar. Não que ela tenha construído, foi muito mais uma coisa circunstancial. Não que o São Paulo tenha corrido muito risco. Mas o São Paulo não teve forças para enfim, fazer o gol. Teve oportunidade, 2 bolas na trave, mas também um pouco circunstancial. E aí, vamos ver o que funcionou, o que você achou que funcionou, o que você achou que não funcionou. Esse jogo, eu entrei ali na zona de credenciamento, mas ainda não está podendo fazer zona mista, então acho que nem compensa para a gente fazer isso. Eu provavelmente continuarei indo na arquibancada, como sempre, pelo menos até a gente ter, né? Porque aí na zona mista não resolve tanto. E vai ganhar um pouquinho. Batendo na sua cadeira? Você está batendo na minha cadeira. Tudo bem. Então vamos lá. O que você achou que funcionou, o que não funcionou? Hoje o São Paulo tentou algumas modificações em relação ao que vinha jogando, né? Se a nossa produção puder dar uma assistência pro cachorro para ele não ficar chateado, é bom. Mas tem muito coração. Mas hoje o São Paulo praticamente com a bola jogou com 3 zagueiros, sendo deles um Rafinha, né? Então, com a bola, o São Paulo tinha o Rafinha pela direita, o Arboleda pelo meio e o Diego Costa pela esquerda. Tinha o Pablo Maia à frente desses 3 para ajudar nessa saída de bola. Aí vinha quase que uma linha de 4 jogadores, com o Léo de um lado, Marquinhos do outro, Nestor e Sara por dentro, fazendo funções diferentes. O Nestor mais para auxiliar ali o Pablo Maia, ser um apoio para essa saída de bola, tentar construir o jogo com passes, e o Gabriel Sara mais de movimentação, mais para preencher o lado da bola. Quando o São Paulo atacava pela esquerda, ele dava um apoio para o Léo, quando era mais para a direita, a gente via ele do meio para a direita, e na frente um Nicão como segundo atacante, que foi uma surpresa, e o Caleri, né? Então, São Paulo, essa foi a estrutura do time com a bola. Sem a bola, foi um 4-4-2 mais claro, que a gente viu contra a Ponte Preta. E assim, é curioso falar isso, porque foram 60 cruzamentos no jogo, né? É muito, assim, é uma quantidade, cara, inacreditável de cruzamentos. Mas a gente teve bons indícios nesse jogo. Eu acho que mais que contra a Ponte Preta, mais que contra o Red Bull Bragantino, estou citando esse jogo porque o Rogério elogiou esse jogo, mais do que contra o Santo André, quando a gente teve menos cruzamentos, mas menos ideias. Hoje, com essa estrutura, com o São Paulo ainda tentando ter alguma circulação de bola, e hoje contou com o Nestor muito mal e com... Pior da partida. Pior e com o Nicão muito mal. Então, isso foi muito sensível para o time no momento da construção de jogadas. Finalizações que não eram boas, decisões erradas, demora na execução, e aí é um pouco do dia ruim do cara, tecnicamente abaixo, ainda não engrenou na temporada, nenhum dos dois engrenou na temporada, mas... O Nestor ainda tinha não vou dizer atenuante. Até agora ele estava sendo escalado numa posição. Agora ruim. Ele estava mais na posição dele. Agora ele está um pouco mais na posição dele, mas assim, caraca, se o cara não puder também ter um jogo, uma fase ruim, a gente teve hoje uma ótima partida de novo do Diego Costa, e também já era tratado, ainda é impressionante, o Diego Costa, a gente já falou aqui, se não fizer 2 gols, tirar 2 bolas em cima da linha, dar 18 carrinhos e não sei o quê, ele já caiu num descrédito ali inexplicável. E assim, ele teve uma fase ruim ano passado não foi um bom ano para ele, hoje ele começa um ano muito bem. Então assim, se o Nestor também for ser descartado com, não, começou o ano mal, não dá, aí é outra história. Ele está se encaminhando para jogar numa faixa um pouco mais avançada do gramado, eu prefiro ele nessa faixa, acho que ele tem tudo para crescer ali, tendo uma sustentação maior. O Pablo Maia também foi uma surpresa ter começado como titular, uma boa surpresa, fez uma partida ok, sim, uma boa partida, principalmente sendo a primeira partida como titular, ali com o time inteiro coletivamente numa função que era nova.
Mas assim, além do dia ruim do Nestor e do dia ruim do Nicão, pela primeira vez eu vi algo que a gente citou na live, que era, você pegava os 2 primeiros jogos da Copinha, para pegar o time do Alex, que era um time que jogou um futebol agradável, um futebol com repertório para frente, entrosado. Você pega os 2 primeiros jogos, nem era um time, não eram os 2 primeiros jogos da Copinha, não é que esse time nunca tinha jogado junto, mas você pega esses 2 primeiros jogos, o São Paulo, você via a ideia, a gente falou exatamente isso na live, você via a ideia do time em campo, o posicionamento, as ideias, a tentativa de construção de jogada, mas a execução era muito ruim. Hoje, pela primeira vez, tudo bem, a gente teve um pouco disso contra a Ponte Preta, mas hoje mais claramente, e aí muito mais no primeiro tempo do que no segundo. No segundo, realmente a gente não... foi muito pro abafa, é muito cedo. Aí lembrou um pouco mais jogo do Santo André. Claramente a gente viu que bateu um desespero de não ter saído o gol. E aí o Rogério já começou a fazer aquelas modificações, procurando... Até hoje as alterações dele foram mais cedo do que ele costuma fazer, foi ali com 10 minutos, ele costuma demorar ali 14, 15 minutos para fazer. Mas assim, hoje, pela primeira vez, eu vi assim, pô, existe uma ideia aqui, o São Paulo tenta executar essa ideia, só que é lento, ainda falta movimentação, ainda tem coisa para acertar, falta entrosamento. Então, por exemplo, a gente teve algumas vezes o Nicão e o Nestor recebendo a bola na mesma faixa do campo, que era ali quando o São Paulo levava a bola para a direita com o Marquinhos, principalmente, e o Marquinhos ameaçava ir para a linha de fundo e rolava essa bola para trás, a bola ficava ali mais ou menos no bico da grande área, um pouquinho mais para dentro, que essa bola, principalmente com o São Paulo, já sabendo que existe uma tendência a você pegar ali o Marquinhos e fazer esse recuo de jogada, é jogada para o Caleri fazer a movimentação ali em diagonal, receber essa bola do Nicão ou do Nestor, ou de quem dominar a bola por ali, e o São Paulo criar pelo chão. O Caleri não fez esse movimento em nenhum momento, e o próprio Nicão e o Nestor, na verdade, ele fez esse movimento em um lance, num contra-ataque, e o Nicão não soltou. Então, assim, ainda é um negócio que você vê ali que o posicionamento está construído, que o Marquinhos chega na linha de fundo e não rifa a bola em algumas oportunidades, mas ainda falta você conseguir lapidar essas jogadas, finalizar essa jogada, não finalizar só de finalização, mas ter esse movimento final. E assim, no segundo tempo, o Rogério faz as trocas, o Diego sai de zagueiro e vira volante, o Léo sai de lateral e vira zagueiro, e o Sara vai fazer a função do Nestor. Então, o trunfo que a gente teve contra a Ponte Preta, por exemplo, do Sara com mais movimentação, do Sara levando o time com condução de bola para frente e principalmente chegando na área para finalizar, hoje era muito claro que ele não entrava na área no segundo tempo, quando ele passa a fazer a função do Nestor. Ele ficava atrás, esperando justamente esse passe para trás. Então o São Paulo levava a bola para a linha de fundo, alguns jogadores iam para a área, o ponta do lado oposto tentava fechar do outro lado, o Sara não ficava, o Sara era o homem do rebote. E aí o São Paulo perde um pouco essa qualidade dele. Então, assim, talvez o Rogério, uma hora percebe e fala, pô, talvez eu precise do Sara para preencher a área, outro jogador para fazer essa função. É o único jogador que foi todas as partidas, agora com... Sim. Né? Porque o Rogério está fazendo esse rodízio. Tem uma coisa que eu queria hoje era a expectativa que Rigoni, Alisson e Sara não começassem jogando. Rigoni e Alisson não começaram. O Sara me preocupa, assim, a hora que ele vai ser poupado. Porque, palavras do Rogério, ele vai poupar, mas ele vai poupar contra o Santos? Ele vai poupar contra a Campinense, que é jogo único, que o São Paulo pode ser eliminado? Ele vai poupar contra Corinthians ou Palmeiras, que são jogos em sequência? Então não sei exatamente se tinha algum jogo para poupar, talvez o jogo fosse hoje, mas enfim. Então tem coisas aí, até por enquanto a gente tem isso, né? Por enquanto é o Sara, e tem uma coisa que a gente já falou aqui, é sempre bom ressaltar. Neste ano o São Paulo está fazendo rodagem, isso é bom, que bom que está rodando. É o suficiente? Talvez não, e talvez não tenha sido feito da maneira correta, mas é melhor do que não fazer. Por que não da maneira correta? Porque a gente teve ali, né, como eu falei no começo da transmissão, 1 ponto em 3 jogos, né, 9 disputados, 1 ponto. Se tivesse colocado a base, dificilmente a gente não conseguiria esse ponto, ou esse ponto vai fazer pouquíssima diferença. Porque você faz uma vitória no Campeonato Paulista, praticamente está classificado. Você precisa ganhar um jogo. Um jogo você acaba ganhando, um jogo, 2. É modo de falar, estou assim, usando hipérboles aqui. Acho que todo mundo entende isso. Mas é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente colocou Patrick, acabou machucando, a gente colocou o Nicão, que visivelmente está fora de forma, e está pegando forma no jogo, não é o melhor momento. O cara fica mais propenso à contusão. Daqui a pouco vem clássico, tem a pressão em cima do Rogério. Se tivesse colocado a base, não teria tanta pressão. Porque a galera fala, o Rogério está com uma molecada.
Ele teria mais coisa para falar. Quando a gente fala colocar a base, o Rogério até falou o time todo da Copinha, não precisa ser os 11. Exato. Dá para ser. Sim. Pelo menos na estreia, sim, talvez. Sim. Dá para ser, mas não precisa ser. Precisa, você pode colocar, você vai colocar os que estão mais inteiros. Você vai alguns jogadores de compor elenco. E você tem uma capacidade de rodagem maior e mais tempo para trabalhar. Não é que você vai dar folga para os caras que vão ficar lá de perna para o ar, não. Você vai dar tempo de trabalhar com os caras, justamente essas coisas que o Rogério está testando. E talvez a gente volte mais pronto essa questão. Exato. E aí você vai chegar num jogo contra o Santos, num jogo contra o Palmeiras, num jogo contra o Corinthians, que ainda que seja campeonato paulista, e a gente ressalta uma posição do canal, não é um campeonato tão importante, porque é uma taça de gelo, mas se a gente quer ganhar mesmo as taças de gelo, a gente só não pode se sacrificar por elas, você vai chegar mais inteiro em jogos que, para o torcedor, são jogos muito importantes. São jogos que mudam, que mudam na cabeça do torcedor, que viram a chave. Perde um jogo de um rival como o Corinthians ou como o Palmeiras, principalmente para falar dos dois mais contundentes. Desgraça para a vida do técnico. Tem jogador já marcado que fica triplamente marcado se acontece uma derrota mesmo. Então, assim, é tudo muito complicado. Jogador marcado não adianta peitar, porque a gente teve jogador que peitou o jogador do Corinthians, jogou para caramba e não serviu para muita coisa também. Então, tem limites, mas para ficar marcado, fica. E é isso, a gente só queria isso. Tem muita coisa para esse São Paulo, mas hoje, para deixar a coisa muito clara, o time do Alex no fim não deu certo, não é isso? É que tem muita ideia do Alex. É um time, sim, mas é porque as pessoas que são resultadistas vão falar, no fim não deu nada o time do Alex. Não é que não deu nada. Tem muita coisa, tem muito caminho, e é isso que você tem que observar em base. E o Rogério dá acenos de que nós estamos vendo alguma coisa. Que bom, é o momento de começar a mostrar alguma coisa mesmo. O Rogério precisa entregar um pouco mais e precisa ser cobrado para isso, mesmo a gente considerando aqui os problemas estruturais. São Paulo tem problemas estruturais muito grandes, alguns apontados pelo próprio Rogério na última coletiva. Então, assim, foi um jogo irritante para alguns. Eu vi nas redes sociais a galera falando agonia, terror, mas dentro dessa coisa do que... então, mas eu estou dizendo, essa agonia e terror tem muito a ver com o Inter de Limeira, jogando no Morumbi, causa uma expectativa. Sim. Mas é bom explicar isso, Gabriel, porque claro. O cara vai assistir aqui o vídeo e está esperando a gente chegar, lixo, não ganha no Morumbi. Não da gente, mas tem um pouco desse sentimento. Sim, cara, de novo, se a gente tivesse trabalhado isso, a gente não tivesse pego, por exemplo, o jogo contra o Santo André e ficado despejando bola na área sem nem tentar o que a gente tentou em parte do jogo contra a Ponte Preta e parte do jogo contra a Inter de Limeira, se a gente tivesse pelo menos usado todos os jogos do Campeonato Paulista para tentar isso, em vez de ficar jogando bola na área aleatoriamente. Hoje o São Paulo jogou muita bola na área, mais do que qualquer outro jogo, foram 60 cruzamentos de novo, é um número que não é aceitável, mas a gente teve, diferentemente de outros momentos, uma tentativa de trabalhar por dentro, teve esses lances que se o time tivesse com um pouquinho mais de aperfeiçoamento, um pouquinho mais de trabalho, você criaria uma jogada pelo chão que não viraria um cruzamento, que às vezes você faria um gol e tiraria um pouco de peso. E é assim, para piorar... Teve o Caleri um chute inexplicável da lateral para lateral. Teve duas bolas na trave, uma foi do Reinaldo, né? A outra foi do... Eu não consegui identificar de quem foram as bolas na trave, me pareceu do Alisson, mas não sei, confesso que não sei. Mas foram bolas muito aleatórias, né? Foi de cruzamento. Bola de cruzamento. Mas, assim, para piorar... E teve uma boa defesa do goleiro do Inter no finalzinho do chute do Éder, de desvio. Então, assim, você ter esses lances aleatórios, ou o que quer que seja, mas você ainda está com essas dificuldades de construção, você está aí engatinhando para conseguir, aos poucos, evoluir e criar jogadas da maneira que você quer, pelo chão, sem rifar tanto na bola. Hoje a gente viu algumas coisas que talvez possam ser aproveitadas, mas aí torna mais difícil quando você ainda vai enfrentar um adversário que está sempre fechado. E assim, um time sempre fechado é difícil, um time que seja bem fechado é difícil em qualquer circunstância, com o time pronto ou com o time não pronto. Com o time não pronto ele vai ser mais difícil, e você vai depender de um lance aleatório, de uma bola dessa que bate na trave, de um chute de longe, porque assim, para você furar essas defesas bem fechadas, você precisa de algumas coisas. Uma delas São Paulo não tem, no máximo pode ter um pouco com o Marquinhos e bem pouco com o Nicão, quando o Nicão estiver bem, que é drible. São Paulo não tem drible. Talvez, de novo, um pouco com o Marquinhos, o Rigoni, que hoje, novamente, eu vi muitas pessoas, tirou o Marquinhos, o lado direito morreu. Ele tirou o Marquinhos e colocou o Rigoni ali. Se morreu, aí eu não consigo colocar tanto a culpa no Rogério, porque eu não sei o quanto que ele esperava do Rigoni, o quanto que ele estava satisfeito com o Marquinhos. Não é uma troca absurda, não é que o Marquinhos estava sendo melhor em campo e ele tirou, ele coloca o Rigoni não rende, não é só culpa do treinador. E tem um lance até do Marquinhos, bem emblemático, que ele, coitado de moleque,
toma uma decisão muito errada, ele vai por dentro do jogador, né? Ele tá escapando com a bola sozinho, num contra-ataque do São Paulo, logo no começo do primeiro tempo. E ele erra a tomada de decisão para tirar o jogador, e ele acaba indo para a mesma direção do jogador. Sabe quando você está andando e você vai tentar desviar de uma pessoa e desvia para o mesmo lado? Foi exatamente isso que ele fez com a bola ali. Gerou uma frustração, porque gera quando é um garoto que ainda não conquistou o espaço dele no coração. E é isso que eu falo. Às vezes um garoto de base gera, um Rigoni já não gera tanto, mas teve uma bola do Rigoni hoje também que te irritou um pouco, que ele não vai fazer o combate, né? Enfim, várias. O Rigoni, infelizmente, não está rendendo. Não sei o que tem que fazer, não sei se ele já jogou em diversas posições, hoje ele entrou mais pelo lado direito, ele já jogou esse ano pelo lado esquerdo, ele já jogou de segundo atacante. Ele precisa entrar, ele precisa começar a temporada. Assim como o Nicão precisa, assim como o Nestor precisa, alguns jogadores precisam começar de fato a temporada. Precisa voltar. O Patrick tem que voltar, Luciano e Luan precisam estrear, enfim. Tem time ainda para entrar, mas assim, você não vai ter drible. Retomando o raciocínio, dificilmente você vai ter um drible para quebrar as defesas mais fechadas. O São Paulo praticamente o tempo todo tentou jogo pelos lados, que é outra maneira de você tentar abrir a defesa, só que aí você cria pelos lados, passes rápidos, movimentação para você aproveitar o espaço que você está tentando criar na defesa adversária. Senão você abre a defesa e você não tem o que fazer. Você vai girar o jogo, aí vai tudo lento, aí a defesa se move com muita tranquilidade, fica confortável. Quando você está lento, é mais fácil, é mais previsível, a defesa consegue acompanhar. O outro ponto, chute de longe. São Paulo hoje tentou, principalmente no primeiro tempo, Pablo Maia com bastante perigo, Nicão e Nestor mal nesse quesito. No segundo tempo, Éder e Sara também tentaram, o Reinaldo tentou uma afobada. Na carimbou. Esse no primeiro tempo também. E era um bom chute, parecia um bom chute, e é um jogador que tem qualidade para fazer isso. Então, né? Assim, São Paulo, talvez de todos, tenha sido o maior. Tava muito claro que ele queria chutar, cara, mas daí ele... O Diego Costa. Não, ali não. Eu sei, não era, mas você percebeu que aquele momento que ele deu aquela armada, você falou, ainda você falou, Paulo... não, cara. Daí ele, claro que ele não escutou o Gabriel, tá, gente? O Gabriel falou, né, que bancada longe, mas ele não fez. O São Paulo cria esse jogo externo, mas não consegue aproveitar os espaços que tenta gerar, não tem velocidade para isso, e aí, de novo, é isso que o São Paulo precisa evoluir: velocidade, movimentação, passes rápidos. Os passes são muito lentos, de um para o outro e volta. A gente tem falado há algum tempo. É isso que precisa evoluir. Jogo externo, inversão de jogo, hoje não teve. Sim. Contra defesas fechadas, a bola tá lá de um lado, chegar rápido aqui do outro, para Marquinhos, para Rigoni, para... Até teve tentativas, de novo, o Diego tentou algumas, mas algumas não tão boas. Teve uma interceptada pela defesa. Ele foi até bem nesse quesito, mas assim, são bolas que elas precisam ser invertidas o Gabriel em diagonal. O Gabriel Neves ele tem isso como característica. Um cara que... Quem vai receber, também precisa receber e ter, se não característica de drible, mas uma característica de pelo menos uma explosão, uma facilidade de trabalhar um pouco mais com os dois pés, porque não adianta se pegar essa bola e inverter pro Rafinha, por exemplo, só pegar um exemplo que assim, ele vai ter que ir para o mano a mano, ele vai ter que caçar o espaço para tentar fazer uma jogada de linha de fundo que não é dele. Você precisa também ir para cima do cara para aproveitar esse espaço. A ideia de você inverter o jogo em diagonal é você pegar o adversário todo exposto do outro lado enquanto ele tenta se defender do lado que você estava construindo, né? Então, assim, são as principais maneiras que você tem. O São Paulo tentou criar com duas delas, uma chute de longe, não conseguiu ser efetivo para acertar o gol. Aliás, o São Paulo é o time que mais finaliza no Campeonato Paulista, tem o maior número de finalizações e é o que tem a pior efetividade em chutes certos. Então é o time que mais finaliza e é o time que, por proporção, menos acerta o gol. Isso precisa ser resolvido. Hoje, novamente, a gente teve vaias ao final do jogo. Se sai o gol como saiu do Marquinhos aos 46, num jogo muito pior que o de hoje, a gente estaria vendo aplausos, estaria falando de evolução, como a gente falou no jogo contra a Ponte Preta, se não sai o gol do Caleri ou se não sai o gol do Sara, mas podia ser o do Caleri, as evoluções que apareceram contra a Ponte Preta ficariam em segundo plano. Aí não, aí o time é raçudo, o time não sei o quê. Então, assim... O resultado muda muito a percepção, então a gente tem que analisar além do resultado. E aí você falou do Nestor ter sido pior em campo. Teve algum destaque positivo que você viu assim? Diego, outra boa partida. E o Léo? O Léo hoje também foi bem. Eu gostei do começo do Léo de lateral esquerdo, apesar que eu preferia... Eu preferi ele de zagueiro. Eu não gosto dele como lateral esquerdo. Hoje ele vai bem
na lateral esquerda. Eu queria que o Rogério testasse o Wellington, mas aí ele ficou muito isolado. Lá do lado direito, você tinha o Nicão encostando muito no Marquinhos. O Nicão como segundo atacante, se encostando com o Marquinhos, o Nestor às vezes aparecendo por ali, gerando esses lances que a gente cita, que precisa de uma movimentação do Caleri, precisa aparecer alguém do outro lado, eventualmente, para você inverter uma bola. Enfim, esses pequenos ajustes. O Léo, do outro lado, não. O Léo, ele ficou sozinho, ele conseguiu se virar bem. Deu alguns bons dribles, conseguiu achar alguns cruzamentos que nem sempre... começo do primeiro tempo. Que nem sempre eram cruzamentos, aqueles, pega aí. Não, ele era um negócio um pouco mais direcionado. Drible, levantou a cabeça, tentou mesmo procurar o jogador, porque tem isso. Às vezes o cara ganha e cruza do jeito que dá, porque ele sabe que ele não vai ter muito espaço. Não, o Léo conseguiu fazer drible de olhar e jogar a bola. Não, o que me deixou com alguma esperança, que já no fim do jogo, numa situação que me pareceu um pouco mais circunstancial, o Rogério testa o Diego como volante. Achei um teste válido, faria mais vezes, como aconteceu do Pablo Maia, positivo, e o Rogério puxa o Léo para zagueiro. Então, e joga o Reinaldo, quando o Reinaldo entra, o Reinaldo vai para a lateral, o Rogério faz essa mexida, empurrando o Diego um pouco mais para frente. E aí o Léo tinha essa companhia quando ele avançou. Tem um momento que ele avança. Até a bola para o Reinaldo chega um pouco mais limpa. E aí o Reinaldo tem uma coisa que ele tem uma deficiência na marcação, mas aí ele tem um Léo na cobertura. Então, assim, essa combinação Léo-Reinaldo pode não ser ruim, pode ajudar, desde que o Reinaldo, né, recupere aquela... Quem perdeu espaço, aparentemente, pelo menos na visão do Rogério, a menos que ele tenha uma explicação que não seja, não conheço o cara. Desse jogo. Não para esse jogo especificamente, é o Wellington. O Wellington poderia entrar. E aí que tá... Ainda mais se ele está pensando em usar o Reinaldo contra o Santos, em vez de ele fazer a alteração do Reinaldo, ele podia colocar o Wellington. É que assim, eu penso, cabeça do Rogério, esse jogo contra a Inter, se não ganhar, vai ter uma pressãozinha, entendeu? Eu acho que passa isso na cabeça. Mas jogo de Paulista não deveria ser encarado dessa forma. Esse empate vai custar muito pouco. São Paulo é segundo do grupo, nesse momento. Então, assim, ganha, vai para a liderança do grupo, e fazendo um ponto em 9 no começo do campeonato. O Campeonato Paulista é muito fraco, o Campeonato Paulista é muito ruim. Estamos falando aqui. É o momento de testar. Não é para o Rogério tentar testar o Wellington, ainda que o Wellington seja de uma prateleira diferente. Não. Por que ele é de uma prateleira diferente? Porque ano passado ele já jogou no time principal. Diferente do Pablo Maia. Diferente do Pablo, isso. Então, por exemplo, se ele colocasse o Pablo Maia contra um Flamengo numa Copa do Brasil, como o primeiro jogo do cara, que sacanagem, cara. Teve o Campeonato Paulista para isso. Então, o Campeonato Paulista é para botar Caio, é para botar o Wellington. Não é só sacanagem, mas assim, você não sabe o que esperar do cara em uma situação de jogo. Sim. De repente, a gente vê o Pablo se desenvolver até. Sim. Ele vai começar, vai errar, vai ter bons jogos, vai oscilar um pouco, tudo bem. Só que de repente a gente pode ver que, dá para contar com esse moleque. Sim. De repente o Luan é titular, quando o Luan não jogar, o Pablo talvez consiga dar contra o Ricardo. Não sei se dá, tá? Sim. Mas é um teste. Ou o Diego. Descobrimos, entre aspas. O Jandrei mesmo, a gente defendeu muito que tivesse esses minutos e a gente torce para que ele seja o goleiro dos clássicos. Por que vocês não confiam no Volpe? Nem é por isso. O Jandrei tem uma saber chance... se ele está pronto, além do jogo contra a Inter de Limeira, além do jogo que vai uma bola ou nenhuma no gol. E aí, assim, vendo que se ele toma a posição do Volpe, tranquilo, tomou a posição do Volpe. A vida é isso. Vai jogar quem está melhor. Aqui, pra gente, quem é melhor. O que a gente faz? Que você defende muito o Volpe, filhos do Volpe. Não, a gente só defende de críticas descabidas. O Jandrei está jogando bem, que seja o titular e pronto, acabou. Se o Volpe jogar bem e o Jandrei não estiver bem, que o Volpe tome o lugar. E se o Lucas Perry volta e joga bem, que seja o titular. O Thiago Couto tem que entrar. O Lucas Perry viu algumas defesas que ele fez, duas. Na verdade, no Náutico, fez duas defesas boas. Uma é um chute de longe, mais uma num chute rasteiro muito difícil e bola baixa, né? Que era uma bola que ele tinha uma dificuldade. Se vem o Lucas Perry e volta como titular porque teve minutagem, por que não teve Lucas Perry nos paulistas, no plural, que ele esteve aqui? Ele jogou acho que 3 jogos, se não me engano, no passado. Isso, né? E a coisa o Jandrei acho que jogou mais que ele. Isso, entendeu? Isso é muito errado. No caso, foi muito errado com o Lucas Perry. É o momento agora de testar. Tirar o cara da zona de conforto. Também tira o Volpe da zona de conforto. Eu sou o goleiro titular e pronto. Não. Bota ali outro goleiro. E aí a gente vai ver. Põe para brigar. Então o Wellington merecia a chance? Merecia. Caio merecia a chance? Merecia. Agora no momento. Só que nos clássicos acho difícil o Rogério se arriscar. Esse resultado contra a Inter provavelmente vai mudar
as coisas para ele, porque ele vai se sentir mais pressionado, porque não ganhou um jogo teoricamente fácil em casa e tal. A gente vai depois comentar da coletiva dele, possivelmente, mas acho que do jogo a gente falou tudo, cara. Mas o jogo é praticamente isso, assim, de novo, qual será a cobrança? Que o São Paulo pegue esses focos de bons momentos, sim, e evolua esses focos de bons momentos e aos poucos vai deixando esses vícios para trás. Os vícios do cruzamento, a gente pega, eu citei isso já em live, a gente pega o primeiro jogo do Crespo e foi muito cruzamento. Sim. E o São Paulo que não conseguia exatamente executar as ideias. Por quê? Porque era o primeiro jogo do Crespo. Rogério, alguns jogos ele matou com excesso de cruzamento, com, enfim, aquilo tudo que a gente já falou, só que agora a gente começa a ter um caminho. Na sexta rodada, no sexto jogo, se no sétimo for melhor, no oitavo for melhor, no nono for melhor, bom, esse é o processo. É uma evolução que precisa acontecer um pouquinho mais rápido, tá? Do que teve para Ponte Preta, do que teve para hoje. Não foi uma evolução assim que você fala, nossa, vamos empolgar, pô, não ganhamos por um acaso, não sei o quê. Não chegou a tanto, mas é uma evolução. Para mim, foi o melhor jogo que o São Paulo teve, em que pese do resultado e dos 60 cruzamentos. De novo, não pode ter 60 cruzamentos, tá? Ainda que tenham sido 20 de escanteios, né? O São Paulo criou muitos escanteios e aí, naturalmente, na maioria das vezes você vai jogar essa bola na área, pelo menos nos times do Rogério. Principalmente nos minutos finais ali. E ali nos minutos finais, que o São Paulo cria essas bolas na trave, já não abafa. Sim. Então, assim, no primeiro tempo, você não teve uma bola na trave, você não teve a defesaça do goleiro, você não teve muitos lances de quase gol. Foi tudo no acréscimo. Foi, mas o primeiro tempo é melhor que o segundo. Sim, então, assim, você entende como as coisas são? Pelo menos nesse momento do Campeonato Paulista, pelo menos nesse momento do ano. Então, assim, o São Paulo vai ter agora o jogo contra o Santos. O Santos é o time que mais recebe finalizações no Campeonato Paulista, mais recebe finalizações dentro da área do Campeonato Paulista. O Santos, nos 7 jogos que fez, finalizou menos que o seu adversário. De repente é uma oportunidade para o São Paulo conseguir construir um pouco mais, ter um pouco mais de espaço. Eu acho que o Carille, principalmente, vai tentar aproveitar essa fragilidade do São Paulo, e principalmente quando o São Paulo vê o tempo passar e começa a ficar exposto. Hoje a Inter de Limeira, eu acho que de todos os times que vieram para o Morumbi, foi a que menos aproveitou isso. O Ituano teve oportunidades claras, o Santo André teve aquela claríssima, a Inter de Limeira não teve cruzamento que passa por todo mundo, então é muito pouco, mas o Santos, em teoria... E arriscou 3 chutes, sendo que só um realmente foi... Não, foi um que o Jandré defendeu, que me parece que ele queria agarrar e mudou de ideia, e teve um que passou longe, mas você fala, pô, não deixa os caras chutar. De novo, não deixa os caras chutar, né? Dos 3 foi muito pouco, e eu acho que o Santos, mesmo jogando em casa, vai tentar fechar os espaços. O Santos tem tentado fechar os espaços, só que não tem conseguido ser efetivo com isso. De repente, se mantiver esse nível de desempenho e o São Paulo conseguir evoluir um pouco, para criar melhores chances, de repente aproveitar melhores finalizações, melhorar esse aproveitamento de tantos chutes, mas pouco certos. Se conseguir evoluir, talvez tenha uma boa oportunidade, só que vai tentar aproveitar os espaços do São Paulo. Mas vai tentar aproveitar contra-ataque. O São Paulo jogou com muito mais efetividade do que os times que o São Paulo enfrentou em casa até agora. Isso, vamos lembrar, o São Paulo jogou hoje, então hoje, quinta-feira, nós estamos gravando esse vídeo 1h da manhã quase. Na sexta-feira tem o regenerativo, no sábado tem ali Sábado tem um treino e domingo, só para vocês entenderem. Vai ter um treino, basicamente. Vai ter um treino de um jogo para o outro. Essa é a realidade do calendário brasileiro. O calendário brasileiro. E tem que ver ainda quem vai jogar. É massacrante. Eu não sei o que o Rogério pensa, não sei se ele vai colocar, por exemplo, Rafinha, Caleri, Nicão, Rigoni. Esses caras são titulares, algum deles vai para o banco. O Miranda volta. O Rogério falou que o Miranda, se não jogasse no próximo, jogaria no outro. Volta com o Santos. E aí a gente tem que ver isso. Agora o São Paulo tem clássicos e tem um jogo de mata. Que é mata-mata, na verdade, né? Não é porque é um jogo só que continua sendo mata-mata. E se a zaga for... Eu falo mata porque eu sou bom. E aí, se a zaga for Arboleda e Miranda, o Rogério vai ter um trabalho para construir o jogo desde trás. De novo, o Santos que deve deixar a bola com o São Paulo. E o Miranda que está um tempo aí, né? E o Miranda que já está um tempo, mas tudo bem também. O Rogério explicou o motivo do Miranda jogar pouco, mas a questão é a construção de bola. Se você for infértil na sua posse de bola, e o adversário fechar os espaços e contra-atacar rápido, e você ficar exposto, porque você manda o time todo exposto no campo de ataque, só que você não consegue acertar 2 passes, porque você não tem uma saída qualificada. Você vai ficar tomando nas costas, aí é um jogo quase suicida. Aí não adianta, então o Rogério precisa pensar... Faz gol, né? Sim, e aí o Rogério vai precisar pensar bem
para tentar conter esses contra-ataques do Santos e ser um pouco mais efetivo na construção de jogo. É isso. É isso. Então, a gente volta ainda com a segunda parte da retrospectiva. Vamos ver se a gente consegue agilizar isso. A gente vai se ver nesse fim de semana. Se não rolar isso, vai rolar algum outro vídeo, ou um editorial, pelo menos. Mas a gente vai ter, provavelmente, o próximo vídeo, provavelmente vai ser vídeo de jogo. Porque eu tenho que resolver algumas coisas fora. O Buck ficou doente. A gente tem na semana que vem, devido ao Carnaval, o São Paulo não joga fim de semana que vem. O São Paulo joga numa segunda-feira, 3h, contra... Peraí, como é que é? Segunda-feira, dia 28, que teria que ser a semana do Carnaval, Nossa. Tem jogo às 3h em Diadema, contra o Água Santa. Então o São Paulo não joga no fim de semana, de repente fica aí um espaço. O São Paulo vai jogar quinta-feira contra o Campinense, tem agora Santos, Campinense, e aí segunda-feira contra o Água Santa fora de casa, aí domingo contra o Corinthians, quinta contra o Palmeiras. Não, assim nós vamos caminhando. E assim, eu estou bem alimentado, o Buck teve um probleminha, já está bem, mas foi uma correria ontem, acabei não dormindo quase 2 dias. E eu gravei ainda 50 minutos de Heróico antes de vir para cá. Estou gravando um conteúdo no canal de cultura pop, falando do trailer do Marvel. Quem quiser vai no Heróico, youtube.com/heróico. Não sei se depois eu deixo aqui. Mas enfim, tá assim uma maratona, a gente volta. Então agora eu não vou conseguir loucubrar. De repente, semana que vem, de novo, ou semana que vem, ou na outra, que aí o São Paulo vai jogar segunda e depois só domingo. Numa dessas 2 semanas a gente tem um curso lá para fazer também, porque a gente estuda, então a gente precisa também. A gente sempre está tentando melhorar, tem coisas, novidades que eu estou tentando agilizar e deve rolar em breve, coisas que vocês já estão esperando. E qualquer coisa, procura a gente nas nossas contas de Twitter. O meu é Fala Bandana, o do Perecini que não está aqui escrito, G Perecini SPFC. Isso, é isso. Bem simples de achar, G Perecini. E o meu Fala Bandana, que lá eu tô falando agora de tudo, porque eu não consegui ficar com 2 contas de Twitter, gente, é muito... Não aguento. Eu coloquei uma foto para vocês saberem que não é institucional, não é o canal, sou eu mesmo, com Fala Bandana. Tá bom? Logo eu venho com um tweet para jogar KOF. Eu peguei o KOF e não consegui jogar. Não consegui jogar, vocês não estão vendo porque eu não consegui. Então deixa eu terminar. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.